Olá, meu nome é Janaína Alves. Eu estou gravando um vídeo para falar sobre espiritualidade com vocês. Só que a espiritualidade que eu vou falar não é uma espiritualidade lá de fora, é a minha espiritualidade, é a forma como eu me desenvolvi. Hoje eu tenho bastante conhecimento, estudei bastante, fiz vários cursos, sou uma autodidata dentro da questão da espiritualidade. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu passei por muitas dificuldades, porque desde criança eu apresentava uma condição diferente das outras crianças. Eu percebia coisas que outras crianças não percebiam. Eu tinha 6 anos de idade e eu fazia meditação, acendendo uma velinha, queimando ervinhas, né? Tudo uma questão espiritual, claro que naquele momento eu não sabia que se tratava de espiritualidade. Eu era uma criança de 5, 6 anos, né? Mas ali vinha todo o desenrolar de uma história, todas situações aonde eu ia passar mais tarde. Então eu passei por muita dificuldade quando eu era criança e até um bom pedaço da minha adolescência, buscando me aperfeiçoar, né? Buscando me desenvolver. Então eu tinha 6, 7 anos, eu via coisas que olhos comuns não enxergavam. Eu estava em casa e eu olhei no banheiro e enxerguei um cara e eu gritei: "Mãe, tem um homem dentro de casa! Mãe, tem ladrão!" E aí eu fiz todo um griteiro achando que tinha ladrão dentro de casa e veio todo mundo correndo e preocupado o que estava acontecendo e não tinha ninguém, mas eu tinha visto, né? Então assim, essa é uma, mas teve várias situações de eu enxergar coisas que não eram desse mundo, dessa realidade. Né? Hoje isso é comprovado cientificamente, hoje tem estudos, né? A física quântica está bem adiantada nessa questão, né? Dessa percepção, que é uma percepção diferente. Existem, dentro da nossa capacidade humana, várias inteligências. Existe o QI, né, que é a inteligência lógica, a inteligência emocional e também a inteligência espiritual, que é dessa que eu vou me referir agora, que eu vou começar a falar com vocês, que eu aprendi de alguma forma como uma missão para mim, desenvolver essa capacidade e levar para você, que talvez tenha passado ou esteja passando pela mesma situação que um dia eu passei. E hoje eu carrego isso como um propósito de vida, ajudar as pessoas a se acharem, a se encontrarem dentro delas mesmas, porque não tem nada lá fora. E eu escutava isso, só que eu não tinha um amadurecimento, eu não tinha um conhecimento de mim mesma, né? E foi só quando eu descobri o meu eu superior, que eu consegui perceber que não tem nada lá fora. Lá fora é só o resultado do que está aqui dentro. E eu vou passar para vocês e eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Hoje eu faço cursos, né? Eu ensino para as pessoas de uma maneira mais fácil tudo que eu passei por muita dificuldade para compreender e para poder me trabalhar. Então, esse é o meu propósito hoje de vida. Então, como eu estava falando para vocês, a questão da espiritualidade, na adolescência piorou. Porque daí na adolescência, além da crise que um adolescente passa, das dificuldades, dos conflitos e tudo mais, eu ainda tinha toda essa questão espiritual, né? Toda essa energia espiritual. E eu passava por muita dificuldade, eu tinha pensamentos muito ruins, eu sonhava coisas muito ruins, assim, né? E eu ficava muito deprimida. Imagina, eu com 16, 17 anos, achava que a vida não tinha sentido, né? Achava que, puxa, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu tinha um conflito muito grande dentro de mim, né? E eu caminhava, às vezes caminhava, ficava horas caminhando, olhando pro chão, pensando na vida, né? E eu ficava sempre muito preocupada, sabe? Porque era muito difícil para mim. E as pessoas que estavam na minha volta, elas percebiam isso e elas ficavam preocupadas comigo. Elas queriam me ajudar de alguma forma. A minha mãe sempre muito preocupada, né? O que eu vou fazer com essa guria? As orientadoras da escola, né? De repente me dava crises de choro.
ou crises de riso, coisas assim que parecia que não era normal de acontecer, né? Às vezes eu ficava longe, distante, olhando longe, distante, coisas estranhas aconteciam comigo, sensações estranhas, sensações de aperto no peito, sensações de estar toda amarrada, sensações difíceis que aconteciam no meu corpo físico, eu sentia na minha carne essas coisas acontecendo comigo. Então, a minha mãe, naquela preocupação toda, né? O que eu vou fazer com essa guria? As orientadoras da escola, né? Quando me viu chorando, me chamavam, conversavam comigo. Sei que com toda essa problemática, eu acabei indo para um psicólogo. Aí o psicólogo achou que estava muito complicado, mandou para o psiquiatra, vamos tratar essa mulher com remédio. E tudo começou a ficar ainda mais complicado. E eu comecei a trabalhar, comecei a fazer estágio em Porto Alegre. E eu tinha essas mesmas sensações dentro do trabalho. E uma colega, uma supervisora minha, ela se compadeceu, ela disse, poxa vida, coitada dessa menina, né? O que está acontecendo com ela, né? Só que ela tinha um conhecimento de espiritualidade. E ela começou assim, eu acho que tu precisa fazer um tratamento espiritual. E ela foi até o meu chefe e falou com ele e disse para ele assim, olha, a Janaína é uma menina muito boa, trabalha muito bem, só que ela está precisando de um tratamento. E não é um tratamento convencional, é um tratamento espiritual. Eu gostaria de pedir que ela conseguisse se liberar por 1 hora e meia, para fazer um tratamento espiritual. Aí foi concedido esse tempo. Dentro do meu estágio, eu tinha 1 hora e meia para sair, para fazer um tratamento dentro de um centro espírita. E eu assim fiz, né? Comecei a tomar passe desobsessivo e tudo mais. Ok, deu uma melhorada, mas ainda não tinha ficado bem, ainda continuava sentindo aquelas sensações, né? Logo em seguida terminou o meu estágio, e aí eu tive que voltar de novo para toda aquela turbulência, né? Voltei para tudo aquilo, não tinha nenhum amparo, não tinha nenhum conhecimento. Aí, então eu conheci o Paulo, ele fazia reuniões dentro da casa dele, nos fundos tinha uma garagem. E lá ele reunia um grupo de pessoas, né, que trabalhava a questão da espiritualidade. E eu cheguei lá, né, e conversei com ele, expliquei toda a minha situação. E ele disse, não, tu começa a frequentar aqui, vamos ver o que vai dar. E eu fui ficando lá com ele. Aí um dia ele disse assim pra mim, Janaína, quem sabe tu fica no trabalho desobsessivo. Eu digo, tá, vamos ficar então, ok. Aí eu fiquei. E aí nesse dia, quando eles começaram a conversar, veio um colega, um participante do grupo e disse assim, tu não precisa ficar muito preocupada, tu relaxa e confia na espiritualidade, que a espiritualidade vai te ajudar. E aí foi o que eu fiz, eu confiei, simplesmente confiei na espiritualidade. Aí eu me sentei na mesa com eles e comecei a ter aquelas sensações que eu tinha, né? De estar queimando, de estar amarrada, de estar com dor no peito, dor nas costas, dor na cabeça. Então eu tinha aquelas sensações muito fortes no meu corpo e do nada elas apareciam. Às vezes eu estava muito bem sentada na mesa, daqui a pouco me dava aquela fisgada na cabeça. Aí eu comecei a manifestar tudo aquilo. Eu comecei, que dor na minha cabeça. Aí eu comecei a falar e de repente eu comecei a chorar e comecei a manifestar e comecei a falar. Mas isso tudo de uma forma consciente, pensando que era de mim que estava saindo essas sensações e na verdade não era toda uma sensação espiritual, alguma energia que eu captava e que se aglomerava no meu corpo, até por causa da minha frequência vibratória, né? Como eu pensava muitas coisas negativas, eu sempre achava que eu era uma coitada, que eu passava muita dificuldade e tive dificuldade quando era criança, então eu sempre me vitimizava muito. E a minha frequência baixou muito, né? Minha frequência vibratória. Então eu atraí aquelas pessoas que estavam naquele sofrimento igual a mim. Aquela energia, né? Aqueles espíritos, digamos assim, que estavam naquela frequência igual a minha. E eu manifestava tudo aquilo durante os trabalhos. Nossa, quando terminava os trabalhos eu ficava ótima. Não parecia que eu tinha chorado, não parecia nada. Simplesmente eu ficava bem. E ali eu fui me trabalhando na prática, né? Colocando pra fora tudo aquilo que eu estava sentindo. E fui ficando muito bem. Aí um dia, de repente, esse cara precisou ir embora, né? Poxa, o grupo se dissipou, né? Até eles continuaram depois, mas não foi a mesma coisa, porque ele era o nosso líder, ele era quem orientava, né, os trabalhos. E eu, poxa vida, né? Mais uma vez fiquei sem nada. Aí um dia, né, passando-se o tempo, assim, um dia a minha irmã passando por dificuldades emocionais também, meio que entrando em depressão por uma situação que ela estava vivendo. E eu tava lavando roupa no tanque, lavando roupa mesmo no tanque, né?
E a minha mãe saiu para buscar ajuda. A minha mãe sempre preocupada, né, sempre querendo cuidar dos filhos, ajudar os filhos. Ela saiu para ir com uma amiga para buscar ajuda para essa minha irmã. Minha irmã estava grávida e tudo mais. E eu ouvi a minha irmã chorando. E eu fui em direção até ela, assim, né? E quando eu fui em direção a ela, começou a me dar meio que um sono, uma coisa engraçada, assim, né? E eu não vi mais nada. Não vi mais nada, me acordei. Quando eu me acordei, eu tava com todos os familiares na volta, né? A minha irmã super feliz, me contando coisas que eu tinha falado, que eu tinha dito, e que eu na verdade, eu não tinha feito nada daquilo. Eu tava dormindo, na minha cabeça eu tava dormindo. É como se eu tivesse dormido e acordado, né? Mas eu tinha falado, então eu tive uma incorporação inconsciente, né? E nessa incorporação inconsciente eu ouvi, foi dito, né, as entidades, os seres de luz que tiveram ali naquele momento, que não precisavam mais se preocupar comigo, que a partir daquele momento eles estavam tomando conta de mim e que dali eu iria iniciar um trabalho. E assim foi, né? E aí eu comecei, então, a fazer dentro da minha casa, né? Eu comecei com meus irmãos, fechar meus olhos, lá eu me concentrava e de repente eu entrava naquela luz, né? Eu fechava meus olhos e enxergava aquela luz. Então assim foi, né? Eu fiz dentro da minha sala, né? Eu reunia as pessoas, eu me concentrava, eu entrava para dentro de uma luz, né? Eu fechava meus olhos e de repente eu ia indo em direção a uma luz. E lá naquela luz eu me perdia, já não sabia mais quem eu era e não via mais nada, né? E aí havia a manifestação e conversava e explicava. E isso foi tomando proporção, né? Começou a aparecer pessoas querendo consultar comigo, né? Eu tipo, poxa vida, o que é isso, né? O que está acontecendo? E de repente tinha uma sala com 30 pessoas dentro da minha sala, né? Pessoas que eu não conhecia, que foram se chegando, né, naquele grupo. E o grupo era semanal e toda semana tinha aquela manifestação. E um dia eu parei e disse assim, meu Deus, o que está acontecendo? Poxa vida, eu não sei o que acontece comigo. Eu tô dormindo e de repente eu me acordo e tem aquelas pessoas e foi dito um monte de coisa e eu não sei o que foi dito. Será que tá certo? Será que isso tá certo? O que tá acontecendo? Eu comecei a me questionar muito, assim, poxa, é muita responsabilidade, são muitas pessoas envolvidas. E o que eu tô fazendo? Da onde é que tá surgindo isso? É importante mesmo? É de verdade? O que é isso? E nessa dúvida toda eu parei e pensei, eu digo, poxa vida, só tem uma pessoa nesse mundo que pode me ajudar, que é uma pessoa idônea, uma pessoa que não resta sombra de dúvidas que ela é uma pessoa correta, né? E aí eu disse assim, essa pessoa é o Chico Xavier. Foi nesse dia que eu decidi que eu ia tentar, de alguma forma, porque naquela época eu não tinha condições financeiras, mas eu queria muito, a minha intenção era muito forte, que eu queria conhecer o Chico Xavier, porque através do Chico Xavier eu ia saber se o que eu estava fazendo estava certo, o que estava correto. E um dia eu cheguei no pai e disse pro pai, eu queria muito conhecer o Chico, para me fortalecer dessa questão espiritual e tudo mais. E o pai me disse uma coisa que me gravou muito na minha cabeça. Ele disse, filha, se tu quer, acredita que tu pode, que vai dar certo, que tu vai conseguir ir lá. E eu disse assim, então pai, agora eu decido que eu quero ir, eu vou ir no Chico. E para minha surpresa, as pessoas do grupo começaram a se organizar de uma maneira que em 15 dias eu estava viajando, estava indo pro Chico. Antes de ir no Chico, eu passei em Abadiânia, no Médium João de Deus. Lá eu iniciei um processo espiritual, também um tratamento espiritual, e logo depois eu fui ao Chico Xavier. Chegando no Chico, a gente chegou 8 horas da manhã e o trabalho ia ser às 8 da noite. Então nós passamos das 8 da manhã até às 8 da noite numa fila. Nós éramos os primeiros da fila, dentro da excursão. E aí eu peguei e sentei, como que se fosse o Chico aqui, 2 carreiras depois de bancos, eu estava sentada e ficava bem encostada numa janela, né? E aí eu fechei meus olhos, né? O Chico entrou, eu fechei meus olhos e eu abri meus olhos e fiquei olhando e ele não tinha. Ele estava olhando em direção para frente e eu estava sentado na lateral dele, assim, como se fosse no lado da orelha, aqui assim, né? E o Chico... E eu comecei a conversar com o Chico mentalmente. Chico, eu tô aqui hoje,
porque eu tenho dúvidas sobre a minha espiritualidade, eu não sei se o que eu estou fazendo está correto, eu não sei se eu estou sendo bem orientada pela espiritualidade, eu não entendo esse fenômeno que está acontecendo comigo, né? E o Chico olhando para frente e eu sentada na lateral do Chico. E nessa conversa eu disse assim: Chico, tu tá me escutando? Se tu estiver me escutando, balança a cabeça e me olha. E o Chico fez, né? Baixou a cabeça, ele estava ali, né? Ele baixou a cabeça, chacoalhou assim, né? Como quem diz positivo, afirmativo, e virou a cabeça na direção onde eu estava, sentado do lado dele. E eu fiquei assim: meu Deus, isso foi uma coincidência, isso não pode ser real, isso não está acontecendo, não é de verdade. E eu digo: poxa vida, será que ele me escutou mesmo? E nisso ele já tinha virado para frente, né? E eu nessa dúvida. Mas eu entrei num choro compulsivo, eu fiquei muito feliz de acreditar que de repente ele estivesse me escutando, que ele tivesse realmente escutado o que eu estava falando com ele por telepatia, por pensamento, emanando para ele. Eu digo: meu Deus, Chico, tu tá me escutando? Se tu tá me escutando, se isso não é loucura da minha cabeça, se realmente eu tô conseguindo conversar contigo, eu quero que tu acene, por favor, acena a cabeça novamente como positivo e vira novamente para mim. E assim ele fez, né? Chacoalhou a cabeça, acenou como positivo e virou novamente na minha direção. Quando ele fez isso, eu me emocionei muito, porque eu vi que realmente o que eu estava fazendo era de verdade, não era uma loucura da minha cabeça, não era uma louca que estava delirando coisas. Eu realmente tinha uma condição diferente, que era a condição da telepatia e muitas outras condições, né, que vieram a se desenvolver depois do meu trabalho, com o meu estudo, com os cursos que eu fiz. Nesse dia, então, eu consegui ter aquela firmeza, aquela certeza, né, do meu trabalho, do porquê de eu estar aqui, né, do porquê eu estou aqui nessa terra, o que eu tenho que fazer, qual é o meu propósito de vida. E aí, naquele dia, eu compreendi que eu precisava simplesmente confiar na espiritualidade, né. E foi confiando na espiritualidade que eu segui fazendo todo um processo de estudos, né, em grupo, em cursos, em autodidata mesmo, né. Eu acredito assim, ó, tudo que eu preciso virá até mim. E tudo que eu preciso saber vai me ser revelado. Eu vou conseguir saber, eu vou conseguir entender. E dentro desse processo de crescimento, de evolução espiritual, eu aprendi muito a confiar nessa voz que fala comigo, né? nessa condição que eu tenho de escutar a espiritualidade. E dentro dessa condição de escutar a espiritualidade, foi-me dito que eu deveria levar isso para algumas pessoas. E aí, nesse momento, foi feita a questão do vídeo, né? Onde eu resolvi gravar os vídeos e aonde eu resolvi dar cursos, aonde eu resolvi dar palestras, né, para passar esse conhecimento. Então, eu tenho muito conhecimento que eu gostaria de compartilhar com vocês e eu quero continuar seguindo, fazendo esses vídeos, apresentando para vocês tudo aquilo que eu aprendi de coração, que está aqui dentro, né? E eu quero passar para vocês, eu quero compartilhar com vocês. Por enquanto, pessoal, valeu, foi muito bom estar com vocês e aguardem, logo logo terá um novo vídeo contando mais coisas interessantes sobre a minha vida, sobre os conhecimentos que eu tive e o que eu posso estar ajudando vocês na questão espiritual, ok?